tenho encontrado muitas pessoas que chegam até a adoecer por causa de pensamentos. Esse pensamento que condena é um pensamento que é alimentado voluntariamente, não o pensamento resistido, intruso, que procura assaltar a pessoa. Próprio da mente humana, próprio do que se vê, do que se ouve. Então nós temos uma mensagem muito grande na imagem. Aliás, o que é visto através da imagem já está constatado. O irmão Brennan falou também sobre isso. É muito mais gravado, 60% do que é visto pela imagem é gravado do que é ouvido, parece que é a metade, 30%, eu não estou certo. Eu sei que é bem menos. Por isso, não dizendo que vamos evangelizar dessa forma, que na verdade a palavra tem a sua eficácia. Mas quero também salientar, antes de tudo, que a oração em espírito é ouvida nos céus. Tanto quanto, ou talvez mais do que aquela que é gritada. Agora, nós temos momentos para tudo. Tem pessoas que têm momentos para ficar nervosas, gritarem com outras. E, em relação a Deus, nunca tem momentos, pelo menos momentos, que levanta sua voz e que grita glória a Deus, aleluia, e que canta, não é certo? A gente tem que ligar um fato com outro. O porquê do profeta dizer isso, junto com a ciência, da imagem ser gravada com muito mais profundidade do que as palavras. A maneira de ensinar hoje é, sem dúvida, a imagem. O evangelismo tem sido muito abençoado. Parece que nós chegamos no teto máximo quando essas fitas vão por aí. Na verdade, encontra muita resistência por espíritos religiosos que, na verdade, eles não teriam, por conta deles não seria feito nada, absolutamente nada, porque não sei o que acontece. É uma lei que Deus criou, o irmão Brennan disse que isso é uma desgraça, mas nas mãos do diabo, nas mãos dos ímpios, né? Não tem muita coisa que é uma desgraça estando nas mãos do ímpio, o próprio carro e a maior parte das invenções, das descobertas, das leis que Deus criou, é uma desgraça. Quem criou foi Deus, mas se torna uma desgraça pela maneira que está sendo usado, por quem está sendo usado aqui. Mas vamos aqui para os selos novamente, o que tem a ver com a igreja. A igreja aqui, durante o período dos selos. Eu gostei de ver isso aqui. O quinto selo, eu anotei aqui a partir do parágrafo 40 até o 45. Não ande buscando a sabedoria para entender. Simplesmente creia o que ele disse. Se entendeu, creia. Se não entendeu, creia da mesma forma. Quanto mais simples possa você ser, então ali o tem.
o encontrará. Estou tão agradecido por isso, que ele se tem feito simples. Ele está tão agradecido por ele com letra maiúscula, ele, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ter se feito tão simples. Se tem uma pessoa que podia ter feito tanta coisa de ordem material pela igreja, para a igreja, seria o irmão Branham. Mas ele não fez nada de material, nem mesmo para a sua própria família. Nós temos a sua filha, Sara, que sofre muito. Ele tivesse aplicado 1/4 do dinheiro que veio para as suas campanhas, durante seu ministério, ele teria feito edifícios, seminários, que lhe sobraria dinheiro demais ainda. 1/4 apenas. Isso sem admitir ninguém pedir dinheiro. Em alguma coisa a gente pode agradecer a Deus, porque o Senhor nos alcançou, nós estávamos no caminho da fama, nós não estávamos procurando emprego, né? Quando a mensagem cruzou o nosso caminho. O irmão Branham amou muito a simplicidade, porque, na verdade, é o que Deus mais ama. Agora, dá para se observar na vida prática que não são todas as pessoas simples que são humildes. Elas são simples porque não desenvolveram a mente, não estudaram, não se enriqueceram, mas são tão incompreensíveis, tão insubmissas, são tão rebeldes e se ferem à toa. Então, não há humildade. Qualquer coisa que aquela pessoa possa ostentar faz dela uma pessoa, ela acha que já é alguma coisa na vida, de mais do que os outros. Mas essa simplicidade na qual Deus habita, ela caminha com a prudência, com a sabedoria, com a humildade. Eu estava ouvindo um médico dizendo sobre a vitamina A. E ele aplica um termo científico do que ela produz no organismo, que sem a vitamina C ela vai produzir uma palavra parecida com aquilo que ela produz de benefício para o organismo. Ela é parecida. Parece muito, mas não é. Então, o perigo de se ficar tomando vitaminas assim, sem uma orientação. Porque ela, sem a vitamina C, ela gera, eu não guardo o termo, uma outra coisa cujo nome é parecido com aquela que traria benefício, mas não traz benefício. Então, ela com a vitamina C produz aquilo que se espera dela. Bom para a visão, para o cabelo, para a pele e outros fatores. Então, existe um casamento de virtudes, porque estas coisas andam juntas, dependem umas das outras, assim, uma depende da outra. É necessário que haja
humildade, para que a simplicidade traga o seu real e verdadeiro benefício. É necessário que haja prudência. Esse é um grupo de vitaminas, de virtudes, que só operam, que vão produzir realmente uma coisa constante, substancial na vida do crente, da igreja, se elas forem em conjunto, porque uma coisa depende da outra. E Pedro, sendo um leigo, um indouto, mas que doutor, né? Ele fez essa receita ali, esse complexo, que só podia resultar em amor mesmo. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Então, ele, como um doutor de Deus, não sabia mal escrever o seu nome, nos deixou essa receita tão preciosa, dizendo ele, na mesma escritura, que aquele em quem não habita essas coisas é cego. Então perdeu a visão. E a gente despreza, em muitas vezes, aquilo que é essencial. E o mundo vai perecer justamente por causa disso, porque o mundo, mesmo considerando o mundo religioso, não tem encarado o essencial, o fundamental, o básico para a vida eterna. E quer jogar sobre uma base falsa, na areia, virtudes que só podem trazer benefícios se forem edificadas nesse fundamento que é dos apóstolos e dos profetas. Portanto, é muito simples. Deus escondido e revelado em simplicidade. Então, ele se tem feito simples. Não entre nesse barco da vaidade do mundo, da fantasia, porque você vai bater com a cabeça, mocinha. Você já sabe que você vai bater. Rapazinho, todos nós, quando a gente enche a cabeça de fantasias, nós perdemos a alegria pela verdadeira felicidade. Perdemos a alegria pela verdadeira felicidade. O que significa? Perde-se a alegria da salvação. Então ele chama para ler esse versículo que nós lemos. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E aqui ele chama atenção. Vejam bem que não há menção de nenhum animal, nem ser vivente, para anunciar o quinto selo, como houve nos 4 selos anteriores. Vocês se recordam bem. Aqui unicamente diz: e quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Neste não há um animal. E o animal aqui representa poder. Não há um poder para resistir, para denunciar, para anunciar. Agora, como vimos na revelação das eras da igreja, os 4 animais anteriores a este selo, os 4 animais eram um semelhante ao leão, outro ao bezerro, ao boi, outro como o homem e outro como a águia.
encontramos no estudo das eras que estes 4 animais significavam poderes e estavam em volta dos Atos dos Apóstolos, tal como sucedeu com o tabernáculo no deserto. Sei que vocês entendem e não queremos tomar muito tempo agora. Porém, se recordam quando o desenhamos aqui e mostramos como estavam cuidando isto, o cordeiro e a palavra, para executar a palavra, exatamente como foi com a arca do pacto no lugar santo, no deserto. Ele desenhou justamente baseado nesta lei que o que é visto é melhor entendido e é bem mais gravado. Esse quadro das 7 eras, o quadro da estatura do varão perfeito, ilustra claramente os períodos das eras e as virtudes que elas, respectivamente, falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, operaram através das tais, né? Então, o leão fala exatamente daquela ousadia, aquela raça e coragem da igreja primitiva, seguida do boi, que trabalha e se torna, por fim, um animal de sacrifício. Morre. Mas é uma besta com muita força. O leão, então, ele tem o cacife, né, de ser o rei das selvas, o rei dos animais. Ele não é o maior, mas é o rei. E o homem, vindo acompanhado dessa sabedoria, que traria, inclusive, a tradução da Bíblia Sagrada, isso é a operação do homem também, e a águia, a era em que estamos vivendo. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, que cada era viveu de acordo com a natureza, quer dizer, um animal, aquele animal, ele era um tipo da fase do labor que a igreja estava vivendo naquele dia. Era uma característica. A igreja revelou a natureza de cada animal. Portanto, a igreja primitiva, ela correspondeu, ela foi como o leão mesmo. A primeira fase, dentro desse primeiro selo, ela resistiu o espírito nicolaíta, essa conquista do cavaleiro do cavalo branco, que por último passou para o... Depois, né, passou para o cavalo vermelho, depois de conquistar. Então foi sangue, aí cumprindo-se exatamente a natureza do boi. Mas ela estava denunciando e resistindo ao mesmo tempo. Que quando você não faz determinada coisa que o mundo faz, você está resistindo o mundo. Você está resistindo o diabo. Quando Sadraque, Misaque e Abednego não se dobraram diante daquela estátua, eles estavam resistindo um decreto que partia do palácio, do rei. Eles estavam resistindo com aquela atitude de não se ajoelharem diante da estátua. Não por rebeldia. Há coisas que eu tenho que dizer para determinadas irmãs. Uma irmã uma vez me procurou, dizendo, olha,
o meu marido me candidatou a vereadora. Como é que eu faço? O meu marido me candidatou. Aí eu tenho que pedir sabedoria a Deus para poder orientar, né? Você vai dali, vai lá. Mas, por fim, eu concluí com ela. Olha, a única coisa que eu posso dizer para a senhora é o seguinte. A senhora não está obrigada a obedecer seu marido nesse sentido. Como não está sujeita a ele para cortar seu cabelo, para vestir roupas imundas e ir com ele em lugares imundos, bailes por aí, a senhora não está suposta pelas Escrituras, pela mensagem. Agora, caberia a ela decidir se o que ela ia enfrentar, por dizer ou não. Então, o que o pastor tem que dizer é isso. Se a senhora não obedecê-lo, se a senhora recuar, a senhora não está desobedecendo a Deus. A senhora não está pecando. Agora, se vai recuar ou não, se ela iria ou não recuar, isso é um problema entre ela e Deus. Se ela iria ou não resistir àquilo. Porque Deus se agrada dessa forma. A única coisa que se pode dizer, pode afirmar com segurança é esta. Você não está obrigada, de acordo com as Escrituras, a fazer isso. Não é pecado se a irmã resistir. Quer dizer, não fizer. Não aceitar. Muito pelo contrário, né? Ela iria agradar muito a Deus se ela não fizesse aquilo. É tudo o que a gente pode dizer. Mas a igreja, ela resistiu exatamente da mesma forma que Sadraque, Mesaque, Abednego resistiram. Não por alguém estar olhando, não por alguém estar impondo, não por alguém estar atemorizando, ou mesmo estimulando. Porque há pessoas que estimulam a outras fazerem tomarem determinadas posições, julgando elas que estão fazendo um bem. Mas Deus gosta de ver a pessoa por si mesma dizer não. Pelo seu próprio coração. Então, um médico, num determinado hospital, disse para uma moça, algum tempo atrás, pede seu pastor lá autorização para você usar o uniforme, a calça comprida. Eu disse, não, mesmo que ele dê autorização, eu não vou usar, doutor, eu não sou. Isso é questão minha, aqui dentro. Eu não vou pedir isso para ele, é ridículo. Eu ia pedir para ele uma autorização para fazer isso. Eu não sou um robô. Agora, ela fez muito bem, ela não tinha nem que vir me procurar. E determinadas coisas, determinados passos, às vezes até o marido mesmo diz, bom, você que sabe. Às vezes diz até faz, tudo bem. Porque lá no fundo, às vezes, cai até uma decepção, desmorona por dentro a pessoa. E gostaria que ela, por si mesma, tomasse uma posição que viria trazer muita graça sobre ela, que viria trazer muito mais confiança. E, em certos casos, os pais fazem assim com os filhos. E Deus faz com a igreja, porque Ele tem duas vontades, uma permissiva e a outra perfeita. Aquela permissiva, você vê, nós já estudamos o caso de Balaão aqui, não é? Primeiro Deus disse, não vá. Depois o anjo veio para ele e disse, vá. Aí que está a coisa. Vá, faça. A Noemi disse para a Norma, mas Ruth, voltem. A Ruth, então, diz, não, eu não volto.
Onde você morreu, eu morro também. Não querendo ela ser a mulher do piolho, né? Mas revelando uma convicção que a levaria a uma redenção e que traria um benefício para a própria Noemi mais tarde. Não um peso, não uma carga para ela, mas traria um benefício para ela, como trouxe a sua redenção. A palavra olhada dessa forma, dessa maneira assim, consciente, calmamente, ela é, sem dúvida alguma, a maior arma que se pode usar aqui na Terra. Então, como essa era reúne todos os males das eras passadas, essa era reúne todos os males das eras passadas. Toda essa sorte de perversão já foi feita. Já foi feita, já foi praticada. De uma forma, às vezes, mais personalizada, vamos dizer assim, mais exclusiva, através de determinados grupos de poderes. Mas tudo quanto é injustiça, perversidade, pecados e tanta coisa, foi feito um carnaval lá enquanto Moisés estava no monte, ele estava fazendo um carnaval lá em torno do bezerro de ouro. E é um alarido. Que alarido é aquele? Então essa sorte de iniquidade vem. Só que nessa era reúne tudo. Tudo que foi em porção, agora vem a plenitude. Mas o mesmo tem que acontecer com a igreja do Senhor Jesus. Ela é um exército vencedor, porque ela reúne em si o poder, a força dessas 4 criaturas: do leão, do boi, do homem e da águia. Ela é especificamente a águia nesta hora. E a águia tem uma característica especial. Eu já li sobre isso. Ela é uma ave solitária. E a águia real está muito rara no mundo. Quando eu li nas seleções aquilo, eles tinham apenas mais ou menos 153 águias reais. E é uma ave, um animal, uma criatura solitária. Ela vive... Ela não tem bandos como de rolinha, de pombas do bando e coisa assim. Aquele bando de águia cobrindo o sol. Não, ele encontra aqui um casal ali, outra acolá, outra ali em tal montanha, e assim. E sempre eles encontraram uma águia sozinha. O irmão Branham teve essa experiência. Ele estudou a águia, suas maneiras, sua natureza. Ele olhou o seu ninho, como era feito de espinhos, de coisas assim. Depois amaciado com peles de coelhos, de carneiros, né, selvagens que elas capturavam lá. E elas vêm e amaciam aquele ninho. E ali ela põe os seus ovos, depois, então, quando chega a um certo tempo, que elas percebem que os filhotes têm que sair dali, elas tiram aquilo que amacia o ninho. Então elas começam a sentir-se incomodadas, porque aquilo ali não é cômodo, tudo mais. E é exatamente o que está acontecendo agora com os filhos de Deus, com as águias de Deus. Não vai pensar que Deus vai amaciar o ninho de ninguém, dos eleitos. Eles precisam desejar como Paulo desejou. Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor.
é muito melhor. A expressão é essa, é muito, muito melhor. Então ninguém se engane pensando que vamos ter dias melhores por isso, por aquilo, porque se casou com ele, se casou com ela, e isso e aquilo outro, porque conseguiu aquele negócio, porque comprou aquela casa. Isso vai apenas tinteando a vida por aí. Mas o certo é que, se Deus amaciar um ninho, então a igreja não quer sair da terra. O ninho denominacional está amaciado. A igreja está amparada pela política, está amparada pelo mundo. A igreja está rica, está abastada. Agora, quem é que está incomodado? Quem é que está sendo ferido? Quem que está sendo incomodado e sofrendo por causa da palavra, por causa da mensagem? Quem tem sacrificado alguma coisa lá fora? Um convívio, um companheirismo social com a família? Porque existe o companheirismo social com a família, do qual Abraão estava para ser o que ele foi, o que ele é, teve que sair desse companheirismo social. E como eu já disse e vou repetir, quando Deus mandou Abraão sair da casa dele, da casa de seus pais, da sua parentela, ele nunca tinha visto o que os irmãos têm visto das irmãs hoje. Os filhos têm visto das mães, partes íntimas dos seus corpos, ou do seu corpo. O filho nunca tinha visto, como está vendo agora. Uma mãe de short e com roupas decotadas e, às vezes, até nua dentro de casa. A família de Abraão era uma família decente, ordenada. Eram mulheres que não eram pervertidas, não cortavam seus cabelos, não pintavam seus lábios, não pintavam suas unhas, não pintavam seus olhos. A família de Abraão honrava a Deus. Era uma boa família. Era uma família que daria show de moral em toda a igreja do século XX. A família de Abraão. Nós não ficaríamos nem perto. As irmãs, por mais decente que se visse, teriam vergonha de ver uma irmã de Abraão, a mãe de Abraão, aquela parentela de Abraão. Tem que se pensar nisso. E, no entanto, Deus disse: sai do meio da sua parentela. Porque se você ficar aí, acrescenta o profeta, o nível de sua fé não passará do nível de fé que eles têm. Esse êxodo é uma subida. Começou ali o rapto de Abraão. O arrebatamento começou exatamente naquela separação. E é um voo de uma águia, deixando lá embaixo. A quem? Mas acontece o seguinte: nós estamos misturados e voluntariamente, às vezes e por afeto, nós sujeitamos a mulheres ímpias, cheias de demônios. Como é que se pode pensar nisso? E pensar em fé perfeita? Não tem não. Não é à toa. Isso não é para jogar a igreja no canto da parede. Preste bem atenção, mas para examinarmos a coisa à luz da palavra. Não é à toa que o irmão Branham disse: apenas 8 se salvaram na época de Noé. E se 500 pessoas hoje sumirem no mundo, ninguém sentirá falta.
Ele disse, são poucos os que vão no rapto. Porque, na verdade, não estamos, às vezes, encarando a coisa como ela é. Nós temos um êxodo. Nós estamos nesse êxodo. E como a maioria atravessou o Mar Vermelho, passou por momentos difíceis das águas amargosas, por inimigos terríveis, mas não atravessaram o Jordão. Muitos deles. E Paulo disse isso em 1 Coríntios 10, que todos comeram do mesmo manjar, beberam da mesma rocha que era Cristo. Mas nem todos chegaram, saíram, tiveram um êxodo. Mas no meio do caminho tiveram muitos motivos para murmurarem. E o pecado que mais ofendeu a Deus no deserto foi a murmuração. A coisa é de irritar demais. Você está dando a vida por uma pessoa e aquela pessoa só vive murmurando. Uma casa dessa não tem como o Espírito Santo ter paz, o Espírito Santo ter paz ali dentro. O profeta disse que ele alça voo. Então está ali aquele homem lutando, e a murmuração, murmurando. Filhos murmurando, homem murmurando, mulher murmurando. No mundo murmuram-se tanto. Agora, se murmuraram lá, não murmurariam aqui? Eles consideram assim, o mundo social, religioso social, eles classificaram, eles ficam aí ironizando, até criticando a Igreja Católica por o Papa por classificar pecado. Mas eles fazem a mesma coisa. Pecado para eles hoje dentro de um certo aspecto, é prostituir, é fumar, é beber demais, é roubar, assaltar, matar. Então eles chamam isso de pecado social. Mas, no entanto, a murmuração hoje manda no mundo. Eu fico olhando o comportamento de um partidozinho que tem aí, que ele nasceu lá no deserto, lá com Moisés. O partidinho, que mostra certos grupinhos dentro da mensagem também. É só da murmuração. Eles nunca são vidraça, eles são sempre quem joga pedra. Porque tem um que é vidraça. Tem um que como é que fala? Onde exponha? É vitrine. Agora tem o outro que é só para jogar pedra na vitrine. E esse partidinho foi criado só para isso. Ele foi criado lá no deserto. Com Abirão, Coré. Acho que até eles deixaram a barbinha crescer também. E falava meio rouco. E eu, obviamente, pega arranja uma palavra meio difícil, meio clássica, e decora ela e só fala aqui. Obviamente. O outro, evidentemente. É um xerlear, constantemente, só murmurando e conspirando. Para eles, quanto pior estiver, melhor. Porque é fácil jogar pedra. Agora, ser vidraça, quer dizer, estar em projeção, estar lá na frente, realizar, é algo. Vocês têm que entender que quem realiza é algo. Tem que ser algo. Agora, eles estavam sob um poder tão tremendo. Pessoas que acabaram de ver o mar abrir. Isso é brincadeira? Pessoas que tinham visto as casas dos egípcios encher de pulga, de rãs. Sei lá se era rãs mesmo, aquilo devia ser agia, né? Você acordar, o quarto está cheio de sapo.
Colocava a comida na mesa, a mesa cheia de sapo caindo dentro da panela e tudo. Mas está aí. Está aí os sapos, as pragas estão do mesmo jeito, está tudo dentro da panela. E trevas, e a morte dos primogênitos. Israel, a Miriam, o Abirão, o Coré, o Datã, o próprio Absalão, tudo. Eles ouviram, gente. Eles ouviram os gemidos, eles viram o luto que houve no Egito, sem morrer um israelita, um primogênito sequer, por ter passado o sinal, o sangue nos umbrais. Passa seco dentro do mar, faz aquele Pentecostes, canta a mesa preparada logo do outro lado, dança no Espírito, dão as mãos, bate o tamborim, daí a pouco está murmurando. Não era para confiar? Depois de ver tantas coisas, tantas maravilhas, depois de ter passado pelo que passou, vencido o que venceram, teriam eles motivo para murmurar? A coisa que mais ofendeu a Deus. É claro que murmurando, então pode saber, alguma coisa acompanha aquilo. São virtudes negativas que vão acompanhar a sua vida e vão enterrar a sua fé. A murmuração não anda sozinha, a mentira não anda sozinha, e assim por diante. Agora, esse é o lado prático da coisa. Nós estamos resistindo, veja só, a incumbência que caiu sobre nós. Nós estamos resistindo o concílio de Nicéia. Nós estamos resistindo todo o poderio romano, pagão e chamado cristão. A águia está resistindo todo o concílio de Nicéia, porque lá estava a Roma pagã, ferida, usando a sua esperteza, se tornando cristã, entre aspas. No concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E nós estamos resistindo. Quando eu fui levado lá no lugarzinho que tem por esse lado aqui, na época da Revolução, que o sujeito entrava lá, nunca mais a família via, nunca mais, porque já está na cabeça da pista do aeroporto, ninguém nunca mais via. Eu fui levado lá, resistindo o concílio de Nicéia. Eu resisti, Deus me deu graça para resistir o concílio de Nicéia. Você já pensou isso? Agora, quantos anos? Quase 2000 anos atrás. E aqueles dois homens, dois doutores, coronéis, sei lá, com aquela lista da doutrina da Trindade na mão, com a Bíblia nova, e disse: se você não respondesse aqui para nós, você não vai pregar mais. Então ali nós resistimos o concílio de Nicéia, nós estamos resistindo todo esse poder das trevas. Isso é o poder da águia. Só Deus sabe como é que parece que eles estão assim, dormindo em relação àquilo que a gente prega no rádio. Deus dando o alimento para os seus filhos. Então, eu gostei muito de ver isso aqui, porque a nossa resistência
não depende de nós e a gente cada dia se sente mais fraco, mais débil, como pessoa, como homem, como mulher. E, no entanto, há esse espírito tão tremendo, resistindo todas as eras passadas, resistindo o concílio de Nicéia e participando lá do cenáculo de Jerusalém. Foi muito menor a resistência que Pedro, que os apóstolos fizeram, relativamente, foi muito menor do que a nossa de hoje. Bastava crer no Senhor Jesus Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo e pronto. Era cadeia e morrer e pronto. Agora, hoje, você pregar Jesus Cristo Quem que morre por estar pregando Jesus Cristo? E você pregar essas cartas desse próprio Pedro. Pedro falar aquilo. Gente, São Paulo ensinar as mulheres a vestirem-se decentemente, parece que ele estava escrevendo à toa. Mas o que é isso? Quem que veste indecente? Quem não tivesse a revelação, ele sabia, ele escreveu como profeta. Chegaria um tempo da mulher andar nua. Ainda há países que se a mulher botar uma roupa dessa, ela não entra lá, não. Outro dia eu vi na reportagem um técnico de um país, técnico de futebol, um grande jogador de futebol, mas deixou o cabelo crescido. Ele disse, não, você só vai jogar na seleção se você cortar o cabelo. E ele não convocou o jogador. Então ele enfrentou a imprensa, enfrentou o povo, e o repórter disse assim, aí o outro replicou, não sabendo ele que um dos homens mais fortes da Bíblia teve cabelo crescido, foi Sansão, já censurando o técnico. E eu de cá falei, ô, sou idiota, Sansão era um nazireu. Você sabe lá o que você está falando? Você conhece 1 Coríntios 11, que a Bíblia diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido? Ele era um nazireu, ele era um voto especial. Cita na Bíblia. Ele devia ter conhecimento de que até Sansão. E aí o outro emendou, falou, pelo contrário, quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Você vê como é que pega bem? É assim. É verdade ou não é? É verdade. Falou a verdade. Mas é o mundo, e mais o mundo. E até mostramos claramente a posição de cada uma pelas cores de cada tribo de Israel. Quantos têm ouvido as 7 eras da igreja? E vimos como até a natureza do animal foi um emblema dessa tribo. Nós vamos ver alguma coisa domingo que vem? Porque o irmão Branham disse que o zodíaco é uma Bíblia. Nós temos 3 Bíblias, né? Que é o zodíaco, a natureza que está sujeita a esse zodíaco e essa Bíblia escrita aqui no papel. E aqueles nomes tinham significados, tinham sentidos que falavam da vida da pessoa. Emblemas, símbolos. Então, quantos têm ouvido as 7 eras da igreja? E vimos como até a natureza do animal foi um emblema dessa tribo. As tribos estavam situadas 3 a cada lado, e as 4 bestas estavam uma a cada lado, vigiando sobre as tribos. Logo, quando vimos os evangelhos, mostramos como era quando entrava a arca. Ali estavam cuidando a arca do pacto. Logo encontramos que a representação sobre a terra do pacto da nova igreja foi o Espírito Santo.
o sangue nos havia enviado o Espírito Santo. Os 4 animais representavam as 12 tribos de Israel. Encontramos a natureza de cada um. E eles tomaram essa mesma natureza e trouxeram os 4 evangelhos exatamente igual. Agora, se você vive desse evangelho, desses 4 evangelhos, se a igreja vive desses 4 evangelhos, então está aí a sua natureza. Um falou com o leão, outro falou com o boi, e assim sucessivamente. Os 4 evangelhos são a proteção do Espírito Santo. Amém. São os 4 guardas. E não tem aonde a igreja perecer, ser confundida, ser enganada, exatamente por causa disso. Sempre havia eu pensado, e isto tem estado em minha mente, desde uns 6 anos, quando ouvi aquele homem tão ilustre dizer que os Atos dos Apóstolos foi um andaime. Havia ouvido isso várias vezes, porém nunca de um homem com experiência e posição deste homem, como mestre e pregador, quem tem escrito livros muito famosos, que todos têm lido, e logo agora ouvir-lhe dizer que o Atos dos Apóstolos não era conveniente para ensinar a igreja. Porém, a verdade é que os Atos dos Apóstolos é um mero fundamento, não um andaime. Atos dos Apóstolos é fundamento, é alicerce. Por isso, lá está o batismo. Lá estão todas as decisões. Saídas para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Parte dali. Esse edifício está construído sobre uma massa de concreto. E não andaime. Quer dizer, por isso eles dizem, usou-se o andaime, terminou a construção, tirou o andaime e jogou fora, queimou, acabou. Então, Atos dos Apóstolos, Pentecostes, já foi lá para eles, já foi só para construir a igreja e acabou. Desmontou, tomou outro rumo esses Atos dos Apóstolos. Mas como assim? E os atos da igreja? Seriam quais durante as eras? E os atos do Espírito Santo através dessa igreja? Seriam quais? Não seriam os mesmos de Atos dos Apóstolos? Por isso eles não têm nem sequer o batismo dos apóstolos. Para eles foi andaime mesmo. Agora, aqui, Paulo diz, verso 19 de Efésios capítulo 2, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, é um fundamento sobre o qual não é o andaime. Nós temos os construtores aí que sabem, constrói-se uma casa e deixa esse andaime lá para até quando? Então, esse andaime que ele está dizendo, o irmão Bruno não gostou disso de jeito nenhum. É o fundamento, porque a Bíblia diz que o fundamento de Deus é edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Aliás, ele faz menção aqui de Efésios 20, onde eu li, capítulo 2, verso 20. Porém, quando esta pessoa disse isso, meu coração quase falhou, porque ele era um homem que escrevia livros, muito profundo, e quem sabe com muita coisa boa e tudo, agora falar uma besteira dessa. Meu coração quase falhou, pensei, com razão,
Porém, quando o vejo nos selos, é que não estava revelado. O problema é esse. E ali estavam, porém, algo estava dizendo isso. Notem que eles protegem. Quando chegamos em Mateus 28, 19, e recorremos pelo livro de Mateus, o qual representava um leão, e vimos como entrou, encontramos exatamente porque batizavam no nome do Senhor Jesus Cristo. E ali estava parado, com essa mesma escritura, cuidando a comissão sagrada do batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou agora entrando nas eras da igreja. Ah, sim. Eles disseram, ficou doido. Ficou doido. Tabernáculo da Fé ficou doido. Ah, mas escuta, cumpriu então aquela visão que nós tivemos lá naquela reunião pentecostal dos avivados, que a gente foi visto um pássaro muito feio, enorme, sobre o tabernáculo da Fé. Eu disse para a irmã, esse pássaro é uma águia, viu? E não vai dizer que essas andorinhas, esses anus, esses passarinhos por aí vão gostar de uma águia, não. Porque se ela passa, a águia é feia mesmo, principalmente de noite, não é? Então, veja só, nós voltamos e levantamos uma bandeira que é a bandeira dos apóstolos, é a bandeira dos profetas. E você não vai pensar que você não está em outro lugar, a não ser num campo de batalha. Porque você fez resistência. Quando José fez a resistência, ele foi parar no calabouço. Quando Moisés resistiu, veja o que ele enfrentou. Quando Davi resistiu, e você vai, quando Elias resistiu, Micaías fez o quê? O Micaías resistiu. Quando ele resistiu? E vem trazendo, passa por Daniel, e vem vindo com esses profetas todos, e chega, entra em Mateus, e vem assim, e quando chega lá nos Atos, você vai ver, Paulo chega lá para resistir uma Diana, a deusa dos Efésios. Que impacto terrível! Depois chega lá em Roma para resistir. Quando Lutero levantou, foi a abertura do selo, gente. A abertura de um selo dizendo a salvação é de graça. É pela fé. Não é pela penitência, não é pela indulgência. Ele resistiu. Foi excomungado. Então você tem que tomar conhecimento ao ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que você entrou num campo de bala. Você não veio para cá para comer docinho, não. Você não veio para cá para ser borrifado, não. Nós vamos cantar, nós vamos alegrar, nós vamos ter bons momentos, tudo mais. Vamos ter as águas de Merimbás, vamos ter Geliade, nós vamos ter outras fontes em outros lugares, mas tem uma coisa, a parada é dura, é bala, é tiroteio, é dia e noite. Você não entrou na mensagem pensando, agora sim, agora a minha vida é um mar de rosas. É que o meu tempo já se foi. Então, a era da águia, nós temos que lembrar lá da experiência que foi lida aqui domingo, do ovo de águia que foi chocado por uma galinha. E foi aquela experiência exata que aconteceu conosco. E logo essa águia mãe saiu procurando por esse ovo, encontrou que já era um filhote, e esse filhote estava no meio daquelas galinhas lá, daqueles pintainhos, e essa galinha cisca dali, cisca da colar. Eu estava vendo a galinha lá no terreiro lá do Recanto, o trem nojento. Ela os pintinhos já estão empenados já. Ela
tudo que ela pega, vai. Aí o pintinho, não tem nada. Eu vi, 2 vezes essa galinha pegou uma perereca. E sai correndo para lá e para cá, os pintinhos tentam tirar, de bica de cair, e ela não entrega, até engolir. Aí a última vez eu olhei, até que ela engoliu, que ela acabou de engolir, bateu o bico numa coisinha. Eles vieram, não tinha nada. Quer dizer, o que tinha mesmo, ela engoliu. Mas que engraçada, né? Isso aí não é processo, não. Isso aí é para dar força para mim, para me criar um senso. Vamos ficar de pé?